Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem. Nós temos na história de Jesus o fato interessante que precisamos refletir. Jesus deveria ter sido morto numa cruz ou Jesus deveria ser apedrejado? Vamos tentar entender um pouco isso? Bom, Jesus deveria ter sido apedrejado e não crucificado, pois o verdadeiro crime imputado a ele foi a blasfêmia, ou seja, segundo seus acusadores, Jesus se achava rei dos judeus e se comparava ao Deus deles. Logo, deveria ser afastado do local da adoração dos judeus, que neste caso era Jerusalém, e deveria ter sido apedrejado e deixado no local para que os animais acabassem com o corpo sem vida dele. Leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda a apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém maldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar contra o nome do Senhor deverá ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja nativo, se blasfemar contra o nome de Deus, deverá ser morto. Onde isso está escrito? Isso está escrito em Levítico, capítulo 24, versículo de 14 a 16. Lembrando que, se Jesus existiu, não se sabe realmente que ele existiu, existem evidências, mas nenhuma comprova, e alguma coisa dos evangelhos forem verdadeiras sobre o que se fala de Jesus, porque os evangelhos são cópias de outras cópias, com interpolações, com erros, com acréscimos. Ele foi um judeu e confrontado por judeus. Então deveria ser morto, punido como um judeu e não com punição romana de sedição, já que a tradição e Jesus são aspectos de uma ramificação puramente judaizante, enquanto os evangelhos e Roma são estruturas greco-romanas. Portanto, o Novo Testamento e seus misteriosos autores deslocam o papel exclusivamente judaizante do crime e punição para uma condição greco-romana justificada erroneamente como sedição. O que seria sedição? É alguém dizer para os judeus que ele é rei. Bom, mas Jesus diz que é rei, mas não dos romanos. Jesus diz que é rei dos judeus. Portanto, os romanos não tinham nada a ver com a história. Não tinham motivos para a punição de Jesus, já que ele disse que era rei. E rei dos judeus. Ora, qual o problema para os romanos se Jesus se declarasse rei dos judeus? Não existia problema nenhum. Jesus deveria ser rei, mas submeter às leis dos romanos. Agora, para os judeus, qual o problema de Jesus se dizer Deus? Ora, Jesus estava e se dizer rei. Jesus estava blasfemando contra o Deus dos judeus. Portanto, se Jesus blasfemou contra o Deus dos judeus, ele deveria ser punido com a lei dos judeus e não com a lei romana. A lei romana punia sedição àquele que se dizia rei romano com a morte de cruz. E a pessoa deveria ficar na cruz e apodrecer na cruz. Os judeus puniam as pessoas que se diziam rei dos judeus e rei e Deus com a punição do apedrejamento. E o que nós vimos aí foi que Jesus, pelo menos no texto bíblico, ele mesmo disse: olha, vai chegar o dia, daqui a 3 dias eu vou ser morto e crucificado. E não faz sentido a crucificação de Jesus, já que ele foi punido por um erro judicial que vem do judaísmo, das leis judaicas e não das leis romanas. Então, se Jesus morresse apedrejado, faria mais sentido do que Jesus morrer crucificado pelos romanos. Um grande abraço. Tchau, tchau.